O que você vai ver em seguida é uma conversa em formato entrevistas que eu fiz com o Mário Santos. O Mário Santos é um grande entusiasta e não só um entusiasta, é uma pessoa que está prestando um enorme serviço no sentido de trazer para o Brasil, e não só para o Brasil, mas para a língua portuguesa, que tem uma galera em Portugal interessada nisso também, na divulgação para o idioma português das ideias do Tom Campbell. É um negócio extremamente de fronteira, são ideias extremamente novas e diferentes do usual que a gente está acostumado a ver, uma mudança de paradigma muito grande na nossa realidade. O Mário é uma pessoa que tem prestado um trabalho muito importante nesse sentido. Você vai conhecer um pouco do que são essas ideias agora. E o trabalho do Mário como tradutor, principalmente, ele tem um site que é o mybigtoy.com.br, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você visitar e conhecer um pouco do trabalho dele. A minha parte aqui é só fazer perguntas mesmo e ajudar a divulgar isso para propagar cada vez mais essas ideias que eu, o Mário e muitos outros consideramos tão interessantes e importantes para esse momento específico atual da humanidade. Eu só quero ressaltar mais uma coisa aqui, que se o Mário pudesse, é que no final da nossa gravação deu um probleminha, cortou, peço desculpa por isso, mas se o Mário pudesse, ele teria ressaltado isso também, de forma mais clara. É que o nome da obra é My Big Toe, a minha grande teoria de tudo. Então é o seguinte, é My Big Toe, é a visão dele, do Tom, tá? Não quer dizer que é The Big Toe, a grande teoria de tudo. Não, é a visão dele sobre as coisas. Então se você de repente não concordar com alguma afirmação, na verdade nem tem afirmação, mas se você não concordar com alguma coisa, se, sei lá, você não gostar, você não precisa se voltar contra o Mário, nem contra mim e nem contra o Tom, porque é só a visão dele. Ele não tá assim, eu tô com a verdade universal. E realmente, justamente a proposta toda do Tom é que cada um encontre a sua visão subjetiva da coisa, a sua própria visão subjetiva, ok? Sem mais enrolação, espero que aproveitem a nossa conversa aqui, que está muito boa. Mas, bom, primeiramente, é muito contente de você estar disponibilizando seu tempo aí para falar comigo. Isso para mim significa bastante. E eu queria que você dissesse brevemente duas coisas que eu tenho bastante curiosidade e eu penso que também é muito interessante para o pessoal que está tendo o primeiro contato com essa obra. Primeiro, eu quero que você fale da sua trajetória como pesquisador. Você tem o seu trabalho como tradutor lá, inclusive que você tem um companheiro chamado Celso. E eu quero saber também, e eu andei procurando na internet e eu não consegui encontrar. Quando que foi que ele tem uma trilogia, o Thomas, né? Ele Uhum. foi lançado a trilogia tudo de uma vez só? Ou que ano que teve o primeiro lançamento dessas ideias dele? Bom, eu não tenho tudo de cabeça, obviamente, mas segundo eu me lembro, Estimativa. começou a publicar alguma coisa em 2002. E foi 2002? isso. Impressionante. E foi publicado em três partes, né? É por isso que chama uma Sim, trilogia. Então, são isso. três livros. E, assim, isso é uma coisa que ele vem fazendo desde 72, que ele começou a pesquisar isso, né? Como ele mesmo disse. Mas outra coisa também que eu tenho curiosidade, ele não tinha noção do que ele estava fazendo, né? Que ele trabalhou lá na NASA, ele trabalhou no Departamento de Defesa, ele trabalhou com o Robert Monroe lá, Instituto Monroe. Então, ele tinha, né? Ele não tinha noção onde ele ia chegar, né? Provavelmente, pelo que Isso, eu entendo. Mas ele tinha noção do que ele também estava imagino. fazendo, né? Ele começou meio que acidentalmente, mas óbvio que as coisas não acontecem por acidente, né? Começou a Exato, trabalhar com exato. o Robert Monroe através de uma oportunidade que o próprio chefe dele falou para uma visita lá na fazenda do cara. Começou a fazer as pesquisas por fora, à noite, nos fins de semana, sobre a consciência. E, em paralelo, ele continuou trabalhando com os trabalhos dele de física aplicada com simulações e outras coisas para vários clientes, aí, inclusive a NASA. Uhum. E aí ele foi, ao longo dos anos, desenvolvendo tanto o trabalho normal dele, como essas pesquisas por fora sobre consciência. E aí Sim. acabou juntando as duas coisas, é o que ele diz, né?
Antes de você continuar esse trecho dele, que eu penso que é até o nosso assunto principal aqui, eu não quero perder isso, é bom que você fale bem no começo. Como que foi a sua trajetória? Você pode Então, aproveitar esse começo até para falar mais de você. então tá bom. É assim, não tem muita coisa para falar de mim. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico e, bom, fui sempre interessado em algumas coisas aí, física, especialmente. Física sempre foi Exato. de paixão meu. E através de uma busca pessoal, eu acabei, em função dos contatos, alguma indicação que me fizeram sobre o próprio Robert Moore, acabei vendo uns vídeos dele, lendo os 3 livros dele. Nos Eu li livros, também os descobri, 3 livros dele, muito bons. exatamente, li sobre as pesquisas que ele fez, que ele cita que tinha uns físicos, um eletricista e outras coisas, outras pessoas lá, e acabei uma coisa ou outra por pesquisas na própria internet, e acabei indo bater no livro do Tom. Além dos vídeos dele, o livro dele está aberto em inglês no Google Books. Uhum. E, e eu comecei a ler, me interessei, né? E acabei entrando em contato com ele, porque eu via que eu tentava falar com as pessoas e ninguém podia discutir, porque aqui a maioria ainda não fala inglês e ninguém conhecia e a Exato. maioria não, né, não tinha acesso. Uma outra coisa que eu queria saber também sobre o trabalho dele é Aí, que ele parece estar numa vertente muito mais científica do que em comparação. Por exemplo, uma das coisas que eu até anotei aqui para te perguntar, eu fiquei com a curiosidade. O que, por exemplo, separa, não sei se você conhece, tudo bem, se não conhece, tudo bem, mas provavelmente que é bem famoso, o que separaria, por exemplo, um Tom Campbell de um Nassim Haramein, que parece ser bem mais popular, entendeu? E também é um é, pesquisador. eu conheço um pouquinho, né, não é dizer que não conheço esse cara, eu já vi alguma coisa dele, mas assim, eu te diria o seguinte: o Tom Campbell está mais voltado para a questão da consciência e para as explicações de uma forma mais simples, né? Ele acredita, como a própria ciência indica, que as melhores respostas têm que ser simples e elegantes, né? A E navalha de então ele Ockham, part... né? Hã? A Isso, navalha de Ockham. exato. E ele partiu daí, quer dizer, depois de muitos anos, evidentemente, pesquisando tudo isso, ele partiu de 2 hipóteses bastante simples e a partir disso conseguiu montar toda a teoria dele que explica tudo, E né? isso é o que mais me surpreendeu. Nada fica de fora. Inclusive, tem umas questões para falar Nada. contigo. Até a Terra plana engole. Tudo. Bom, aí eu já não sei, porque eu não vi Não, nenhuma é resposta engraçado. direta. Depois a gente fala disso. É uma questão bem engraçada. Eu até preparei um O vídeo. livro dele tem quase 800 páginas, os três livros, são 700 e alguma coisa, e não falou nada sobre esse assunto. Mas, de repente, se alguém perguntou para ele, ele pode até ter respondido. Eu não consegui ver todo. Sabe qual que foi em particular? Eu conversando com o meu amigo de Portugal, Pedro, e na verdade eu tava lendo umas coisas dele na internet, coisa que o pessoal comenta no fórum, né? E aí ele acho que falou sobre Terra plana também. E na verdade é muito simples. A Terra é plana, se você considerar de onde ela veio. Porque a nossa Terra atualmente é uma projeção 3D, mas ela veio de uma base 2D, né? Então não só a Terra, como o universo todo é 2D, é plano sim, de acordo com a teoria dele. Na verdade, estou te falando, eu posso falar sobre a teoria do Tom um pouquinho, até Sim, onde eu entendo. Então, na verdade, é tudo virtual. Então, são exato. tudo. E o virtual vem a partir de uma base informacional. Então, é tudo como se fossem Exato. linhas de computador. Então, na verdade, é tudo informação. Não é nem plano, nem sólido, nem. Na Eu não verdade, sei se assim, você viu aquele não quer documentário do dizer que Brian não Greene, esteja. Além do Cosmos. Como é que é? Você chegou a ver aquele documentário do Brian Greene, Além do Cosmos, lançado em 2011? Não, 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 não creio que vi, não. Então, no finalzinho, são 3 documentários, são uma série de 3 episódios, dá umas 3 horas no total. O finalzinho, a última cena do último episódio, eles estão falando sobre o universo informacional. Ele ainda fala assim que se Uhum. jogar a carteira dele no buraco negro, antes achavam que se perderia para sempre, mas hoje eles sabem que vai ter uma superfície bidimensional, onde você pode retirar Sim, informação para reconstruir, papapá. Ele fala sobre o sim, universo mas isso. holográfico e tal. Isso tudo o Tom classificaria, se você for ver um pouco mais dos vídeos dele, ele fala que são metáforas, são formas de você organizar É, a interpretação daquilo que você sim. está vendo como realidade. Não, Tá? inclusive, ele é contundente e é chocante quando ele fala, por exemplo, que não existe terceiro olho, não existe chakra, não existe nada. São todas interpretações simbólicas da realidade. Então, mas veja bem, de novo, com isso é o que ele mesmo diz, né? Dependendo de como você está colocando isso, você vai ter muitas pessoas que usam estas coisas e estas coisas funcionam, né? Sim, Elas vão ficar chocadas
talvez indevidamente, porque, assim, na verdade, ele diz que estas coisas são metáforas, formas de interpretar, de enxergar e de manipular o funcionamento dessas coisas. Então, assim, são coisas que existem já tradicionalmente e que funcionam, e é a metáfora de cada um, é a forma como a pessoa lida com a energia, a forma como a pessoa lida com essas Sim, manipulações, ok? Então, assim, não é dizer que não é válido, não, pelo contrário, o que ele sim, fala é que sim. sim é válido. Agora, Não, sim, uma das afirmações que eu achei mais interessantes dele é que ele estava falando sobre o que é real, né? E aí a uhum, resposta que ele deu, que eu achei genial, é que não interessa o que é real. sim, Aquilo é útil para você, então você pega é, para você né, pega o melhor daquela experiência. a importância é o que é útil, o que é realmente importante a pergunta que faz sentido é o que é útil para você, o que te acrescenta, o que te ajuda a evoluir. Isso, Não exato. tem, assim, não existe Uma certo e abordagem errado. muito diferente, uma abordagem muito diferente do que do convencional. Bastante. E assim, eu te falo assim uma coisa, né? Quer dizer, antes de saltar para conclusões, né, assim, vale a pena conhecer um pouco mais e tentar ler um pouco mais, ver um pouco mais dos vídeos, porque assim, a coisa toda faz muito sentido e parece explicar tudo, e assim, até agora não encontrei nada assim, de fonte alguma outra que pudesse dizer que aquilo não tem fundamento. Tem gente que não vai gostar, né? Por exemplo, eu não sei se, eu Uhum. não lembro se esse próprio Brian Greene ou se foi outro que falou de realidade virtual, mas Acho a que é o primeira David coisa Dust que é contra isso, é um físico famoso, não não, sei se não, você mas os conhece. mesmos que comentam não a favor como uma possibilidade, eles imaginam sempre que para você ter uma realidade virtual, teria que estar dentro de um computador, esse computador teria que ser super avançado, então Exato. isso teria que ser através de uma civilização mais avançada do que a nossa, Ah, é o tal quer do seja pós-humanismo que ele fala, né? quer seja outra civilização que nos está simulando aqui, ou quer fosse a nossa própria civilização no futuro fazendo simulações do passado. Uhum. Agora, não há necessidade disso, né, como ele põe, que o universo é consciência, né, consciência, mente, então é tipo alguma coisa de informação em computador. Quer dizer, nada impede que dentro desta consciência tudo isso seja gerado diretamente, não necessita vamos dizer, existe, é como se fosse o equivalente de um computador, mas não é algo que pertence a uma civilização mais avançada, né? Então, essa hipótese dos caras, às vezes, é que o que acaba limitando, né? Tem uma coisa aqui que tem bem a ver com esse ponto. Tem um físico que é o James Gates, né? É aquele morenão, que ele até fui ver o vídeo dele na internet em questão, onde ele fala que encontrou evidências de programação computacional na natureza. Você já Sim, viu essa informação? Tá eu acho, naquele filme lá, a hipótese da simulação. eu acho que já ouvi, sim. Mas, assim, então todas, assim, evidências que ao longo do caminho vão aparecendo e somando para isso. Agora, a questão é se as pessoas estão dispostas a dar o passo de considerar isso. É, porque Porque, assim, quando eu paro para refletir sobre isso, eu penso, poxa, não há outro momento da humanidade atual conhecida onde ela esteja tão mais preparada e predisposta a trabalhar com essa ideia do que agora. inclusive, uma parte das explicações, por exemplo, o Tom cita muito o próprio Einstein em várias coisas, né, e alguns outros físicos daquela época, e ele cita o seguinte, que os caras tinham uma percepção que a consciência, isso chegou a ter várias cartas trocadas entre eles, que são públicas, inclusive, que a consciência tinha uma participação, mas O que Planck a foi muito aberto nesse sentido, né? Um dos que foi mas que muito. que eles não tinham na época é estrutura base, conhecimento, como existe hoje, quer dizer, hoje existe computador, existem simulações, a gente sabe o que é. Se fosse na época do Einstein falar que alguma coisa fosse uma simulação, ele nem conseguiria imaginar isso, né? Então, Verdade. assim, se ele tivesse outras informações naquela época, talvez ele mesmo tivesse chegado a essa conclusão. Mas esses conceitos não existiam. Então, esse momento realmente é muito mais positivo para isso. É verdade. E o futuro também, eu penso que vai preparar um território bom para isso, porque a humanidade começa a trabalhar cada vez mais com inteligência artificial, que é um dos tópicos que eu queria discutir contigo também, para saber, até para saber se é muito abordado pelo Tom, essa questão do desenvolvimento da inteligência artificial e até mesmo a questão tecnológica. A E questão tal, né? tecnológica Do domínio lá, que eles falam, a singularidade, né? Pode falar. então, é bastante abordado por ele, mas ele não fala em termos dessa singularidade. Ele fala que ele crê que, dentro da experiência dele, vai haver uma evolução da parte dos computadores ainda, onde isto vai chegar, em termos de inteligência artificial, a avançar mais, né?
Agora, ele acredita o seguinte, que a questão a consciência está ligada à questão da possibilidade de fazer escolhas. Então, à medida que se chegue a um tipo de inteligência artificial que tenha espaço para tomar decisões próprias, né? A consciência artificial, no caso. A consciência toma lugar, quer dizer, ela passa a entrar em contato com aquela inteligência artificial e passa a estar dentro dela também. Então não existe esse conceito que eu acabei de falar de consciência artificial. A partir do momento em que a inteligência passou a fazer escolhas, se tornou consciência. E consciência não tem como ser artificial. Quando ela tiver quando ela tiver um espaço de escolha razoável, quer dizer, puder tomar decisões, estudar alternativas e tomar decisões, quer dizer, ela passa a poder ter consciência. Então, se for um espaço interessante, a consciência assume a partir dali e entra em contato com aquilo também e passa... porque consciência existe uma só, é a função, é o fundamental em tudo. No início existia uma consciência e existe a pressão para a evolução. Tá? São as duas hipóteses os dois assumptions que ele faz para iniciar a teoria toda, porque precisa partir de algum lugar, né? E é dessa forma. Então, uma delas é que existe uma consciência base, de onde parte tudo, né? Que constitui tudo, e existe uma pressão evolucionária sobre ela e sobre todas as coisas que ela cria, e aí a coisa vai se desenrolando e se desenvolvendo meio que por si só, acaba virando um processo de tentativa e erro, como é o processo de evolução da natureza, né? E acaba chegando onde chega. É muito interessante, porque a coisa toda realmente desenrola sozinha. É fascinante, é realmente muito interessante. E é uma coisa que está muito amplo já, né? Ele realmente, o cara. Inclusive, agora eu quero te fazer outra pergunta, que vai envolver mais duas personalidades que fazem parte das pessoas que ele e o Tom consideram as 3 personalidades vivas mais influentes, né? Uma é o Elon Musk, que a gente até não cabe muito falar aqui, porque ele é mais um engenheiro, né? Mas outros dois, que se você souber algo a respeito do trabalho deles, eu vou gostar de ouvir aqui, é o Nick Bostrom e o outro que aparece no filme lá, Hipótese de Simulação, que é o Dr. Brian Whitworth. O terceiro eu não ouvi o nome, mas o segundo, como é que você falou mesmo? Brian. Nick Bostrom. Ele é um dos autores dessa hipótese da simulação, né? Da realidade virtual, da simulação. E ele é um dos que postula que isso teria que ser por um computador mais avançado, de uma civilização mais avançada. Então, estava lendo sobre isso hoje mesmo. Ele realmente faz sentido, né? A ideia faz sentido. Agora, não há necessidade, como disse, isso não é uma questão de uma civilização mais avançada. É a consciência que fundamenta tudo e gera essa oportunidade dessas simulações, e claro que a nossa não é a única, né? E assim, é real. Aquela questão que você perguntou também, se é real ou se não é real, né? É real. Tão real quanto qualquer coisa possa ser. Mas assim, é tudo fundamentado, gerado por essa consciência que está na base de tudo. Sim, o que agora vem até um gancho para falar de outra coisa que eu marquei aqui, que no começo do livro dele, uma das pessoas que comentou assim, antes do prefácio, o cara falou que essa obra, o My Big Two, ele vem para marca o fim da infância da humanidade. Ele vem trazer uma compreensão para a humanidade que é um salto tão grande de paradigma, né, que é como se fosse um amadurecimento, né, poder tratar de uma forma mais íntima com as escolhas que as pessoas fazem. Eu não sei se você conhece o trabalho do brasileiro Hélio Couto, você ouviu falar? Hélio Couto? Conhece? Sim. Sim, claro. Minha esposa está lembrando aqui. Claro, sim. Então, o Hélio Couto, boa parte do trabalho dele é em cima do trabalho do Amit Goswami, né, que é aquele físico. E já vem falando dessa coisa de consciência também, né? Um trabalho bem voltado para a mecânica quântica. Você tem o Schrödinger lá, o colapso da função de onda. Mas agora, com essa questão da realidade virtual, tudo vai para um patamar muito, muito maior, né? Sim, inclusive o que ele permite, pelo que a gente vê, é que permite respostas muito diretas para todas essas questões da própria física quântica, que ninguém sabia responder, né? Via o My Big Two, dentro desse vídeo que está traduzido aí, ele dá algumas delas, né? Agora, aquela questão do entrelaçamento, a questão do experimento de dupla fenda, todas essas coisas acabam explicadas, né? Ele consegue facilmente explicar. É tudo mais fácil de executar porque é tudo
vamos dizer, como se fossem linhas de programação. Né? Tem Então, duas coisas que eu quero te perguntar também dentro disso. Dois fenômenos. Um deles é a questão do campo acástico, que foi muito bem divulgado pelo Ervin Laszlo, né, com a ciência do campo acástico, o livro dele. E o outro seriam os campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake. O Sheldrake, se não me engano, eu vi ele até mencionar num vídeo. Mas ele chega a falar disso na obra dele? cara, bom, como você está dizendo, é um sistema informacional, né? É uma grande base de O dados Laszlo que já trabalhava com essa ideia da está tudo informação. lá dentro. Quer dizer, o que chamam de campo acástico, de registros acásticos, está tudo lá dentro. São dados, informações. Nada melhor do que um computador para armazenar informações. Ainda mais um que seja formado pelo criador de tudo, que é a consciência e origem de tudo. Então, assim, sim, é tudo informação e você tem acesso a tudo, né? Salvo que alguma coisa especificamente esteja restrita por algum motivo que prejudique a sua própria evolução. Mas, assim, teoricamente é informação, teoricamente você tem acesso. E Muito então, essa interessante é a forma isso. como ele Muito explica tudo isso. interessante. Então, ele nem precisa dar o nome de campo acástico, de registro acástico, nada, porque é tudo dados, está tudo Até lá. porque é a questão da simbologia lá que a gente já estava falando. Eu vou partir para uma questão aqui muito mais humana, muito mais baixa, mas eu acho que vale muito a pena comentar, principalmente a gente falando aqui em realidade virtual, né? O pessoal tudo levanta as orelhas já para isso que eu vou falar. Questão do excesso de contato com a realidade virtual, aquela coisa do adicto, né? Que você vai. Tem algumas representações aí cinematográficas, né? Que essa questão da imersão na realidade virtual. Se até que ponto isso é positivo, no sentido de afastar o humano da realidade ou aproximar ele de uma realidade. Você chegou a ver aquele filme do Transcendência com o Johnny Depp, onde ele se funde com a máquina? Vi, vi, Simplesmente vi, adorei. Então, o que você pensa vi. nesse sentido? Então, vamos dizer, né? De novo, na verdade, eu não posso dizer o que eu penso, assim, eu posso dizer o que eu concordo ou discordo, porque, na verdade, quem está Sim, pensando sobre o sim, assunto é o Tom, né? exato. Mas, assim, eu estou em linha com o que ele diz, Sim, até pode então, falar o que você eu quiser. mesmo não vejo nada em contra, pode ser que um dia veja, e uma coisa importante que ele sempre ressalta é que ele não é o dono da verdade, Sim, é por e isso que que a é My Big verdade. Toe. Cada um consegue a sua, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, você tem que ir atrás e descobrir sua própria verdade. Agora, o que ele dá Exato. é um mapa que você pode usar para pesquisar aí, né? Sim, Então sim. ele insiste isso 1 trilhão de vezes no livro dele. Então ele não está tentando vender a verdade dele para ninguém. Sim, Ele quer que as pessoas sensacional. experimentem por conta própria. E bom, e aí eu perdi o fio da Eu meada. vou A te, pergunta é bom porque tem mais uma coisa que eu tinha que acrescentar e esqueci. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu não ouvi falar muito, não é um negócio assim tão popular, mas existe. Você deve saber que existe. Eu vi isso no site de Gnose, né? Que existe um negócio relativamente novo que é a tal da religião das máquinas. Então tem todo um egrégor, um grupo de pessoas que eles planejam um futuro onde vai poder transcender a consciência através da máquina, que daí cai no filme Transcendência. Esse é o já tópico. lembrei. Esse é o tópico. Então, assim, veja bem, eu não sei até onde vai chegar, e ele não chega a esse tipo de detalhe, nem faz previsões de futuro, né? Mas, assim, Sim, o que vai chegar a tecnologia aqui? Na verdade, para nós é uma incógnita, né? Ela pode evoluir a sim. tal ponto e fazer qualquer coisa e a gente pode se misturar nisso junto, né? Isso, ele até acho que aventa algumas hipóteses, mas não se concentra nisso, porque o foco todo dele voltando à sua questão, da questão do adicto, né? Uhum. Alguma parte dessa que você está falando de realidade virtual, está falando dessas que a gente tem acesso aqui, Sim, nesse momento. exato, exato. E que a O que gente, pode assim, evoluir a partir disso, né? mas assim, nesse aspecto, é muito mais importante você estar presente em você mesmo, como, né, várias pessoas falam isso, estar atento para as coisas, e você, assim, quanto mais distraído você estiver do que está se passando, menos você vai evoluir. Teu propósito aqui é evoluir. Então, assim, na medida em que essa realidade virtual não seja um vício e te ajude de alguma forma a perceber mais da realidade como ela vai te ajudar. E à medida que você esteja mais distraído e desfocado do momento presente, dos seus relacionamentos, das pessoas em volta, e esteja aprofundado nisso de uma forma doentia, é claro que isso só vai te prejudicar, né? Vai te É manter claro. seguro, te arrastar para trás. Isso me lembrou um próximo tópico também que eu quero discutir com você, de uma conversa que eu estava tendo com um amigo, e ele é um entusiasta de realidade virtual e tal, e a discussão era essa e tal, sobre o que seria ruim nessa coisa do adicto, e aí veio a questão de Deus. Eu perguntei, você não acha que o mundo virtual distancia
Ao que meu amigo respondeu, que eu achei boa resposta. Ele disse, não, porque a pessoa pode levar o conceito de Deus para o mundo virtual. Não significa que a vida vai acabar. E a pergunta que eu deixo na tua mão aqui agora é bem abrangente, pode até filosofar, falar o que você quiser. Como que fica Deus nessa história toda? Assim, é que a história, como diz a própria pessoa que você citou, né? Deus é apenas um nome que se dá, né? Ele costuma chamar de boi, né? Para criar polêmica. Exato, verdade. Então, assim, não é para questão de ninguém ficar ofendido com isso, mas assim, é um nome que cada um tem sua própria interpretação, infelizmente não, porque cada cabeça é uma sentença. Agora, essa grande consciência que é a origem de tudo, alguns podem querer chamar de Deus, né? Mas Exato. cada um fica à vontade para chamar como quiser, né? Isso não quer dizer que você é religioso ou deixa de ser religioso por causa disso, mas assim, na fonte de tudo existe algo, que Sim. é a fonte da criação, que gerou tudo isso. Então, assim, é um criador. Então, automaticamente a associação é com Deus. No caso Agora, de uma em realidade momento virtual, é um programador. Numa realidade virtual, onde considere um computador de uma ciência mais avançada, de uma civilização mais avançada, sim, é um programador. Agora, o próprio programador é o criador, no caso onde a consciência é o computador. Que gera toda essa substância, porque na verdade não existe substância nenhuma, é tudo energia. Então é toda essa programação. Mas, eu tô com uma pergunta que eu não anotei aqui, é meio polêmico, pode ser até bobo da minha parte, mas eu não posso ficar sem perguntar isso. Foi considerado nessa questão toda a questão extraterrestre? Interferência extraterrestre? Olha, eu já vi alguma menção, alguma pergunta, mas assim, de novo, dizer, a gente nem sabe até que ponto as coisas que estão lá fora realmente existem ou se elas são apenas uma imagem que você vê como parte da sua simulação. Né? É o que ele fala, por exemplo, como os astros celestes estão tão distantes, eles não precisam ser simulados de verdade. Pode ser simulado só a projeção deles. E o microscópico, mesma coisa. Pode nem estar ali de verdade, né? Mas é só para a gente pensar. Se você for ver, se você pegar, existem na internet alguns vídeos interessantes, alguns softwarezinhos que mostram, se você começa a subir na escala e olhar para o espaço cósmico, você vai ver vazio, né? A maior parte é vazio. Se você olhar para o micro, começar a descer e ampliar as imagens, você também vai começar a ver vazio lá embaixo. Então, o átomo é 99%. Energia vibrando e é estatística. Então, assim, e só vai aparecer a hora que o observador olhar. Enquanto ele não olhar, não tem nada lá. Tá? Então, assim, a sensação de solidez é nossa. Né? A gente toca, tem a mesma sensação, porque as coisas estão vibrando no mesmo nível, então você tem essa impressão de solidez. Mas, assim, o que te movimenta, o que está por dentro de você é consciência, e que movimenta tudo. E não existe nada sólido, por assim dizer. É como eles falam na Cabala, por exemplo, de que o mundo... não, vamos partir mais para esse lado da realidade virtual. É a hipótese do cérebro no tonel, que eles falam, né? Que na verdade é só sensorial. Você tem o cérebro num tonel de líquido e todas as percepções que você tem é sensorial. Não tem como você saber se você realmente está no mundo físico ou se você está... E assim, isso não é questão só de uma hipótese, né? O teu cérebro está dentro da caixa, aparentemente. Né? Exato. E o que ele recebe são todas as informações. Então, ele recebe só informações. E, assim, ele transforma luz, transforma som, transforma contato, tudo isso em sinais elétricos que chegam para você. E aí, tudo isso é interpretado pela tua experiência, e no final é que você que enxerga, quer dizer, o seu mundo é só seu, né? Então, assim, claro que em muitos casos, uns coincidem com os outros, porque estamos vendo coisas parecidas, mas, assim, o que você está vendo é do seu jeito. O que cada um está vendo é do seu jeito. É aquela questão filosófica, né? Se eu não me engano, tem até o experimento da sala incolor, mas eu não vi muito a respeito. O Nietzsche falava disso também. Uma questão filosófica da subjetividade, né? Por exemplo, o que eu vejo que para mim é azul, para você pode ser outra cor. É impossível saber a forma como você vê as coisas. É uma questão filosófica bem antiga. Eu quero passar para uma outra questão que vai destoar bastante do que a gente está falando, mas eu tenho curiosidade. Questão de reencarnação é discutida no trabalho dele? Com certeza, porque assim, né? Na verdade, não é nem carne, né? Que é o nome que tem que usar. É informação. Então ele fala. Se você percebeu os últimos 5 minutos desse vídeo, desse primeiro que estava traduzido, ele justamente põe essa questão. Alguém põe uma questão e ele questiona também de volta a questão de você
ficar lá, morrer e ficar esperando ver os seus antepassados, né? O seu pai, sua mãe, o seu tio. E aí ele fala lá, o cara tá, puxa, meu filho, tô há 30 anos aqui esperando você, você demorou para vir, não sei o quê. Você acha que as pessoas não tinham nada melhor para fazer do que ficar lá esperando você aparecer? Então, assim, isso não quer dizer que as pessoas não veem isso, mas assim, as pessoas veem o que elas esperam ver, que é algo que as conforte no momento de transição. Né? Agora, assim, as pessoas vão e seguem em frente, vão para outros desafios, outros aprendizados, né? E realmente é o que acontece. Isso aqui é uma grande escola, como ele define, né? É, Uma grande escola de aprendizado, e isso é uma oportunidade. Você, por exemplo, você pode ter que passar quantas vezes precisa para aprender o que você precisa aprender. Pode ir mais rápido ou mais devagar. aqui entra o que seja a questão principal, que é sobre o que ele diz que é o objetivo, o motivo da existência humana, que é a questão de diminuir a entropia no universo e na própria vida da pessoa. Isso é uma forma que ele diz, porque ele fala assim, que uma coisa que aumenta a organização diminui a entropia. Isso é da Exato. física, certo? Sim, E quando você está aprendendo, está crescendo, está se desenvolvendo, e tudo está se desenvolvendo, crescendo e aprendendo, tudo, absolutamente. Então, o esforço dessa consciência maior, sob a pressão da evolução, que é a segundo assumption, ele é que isso está tudo crescendo e aprendendo. Então, você está sempre fazendo um esforço no sentido de minimizar a entropia, de aprender mais, né? De crescer, de desenvolver. Nós sim. e todo mundo e tudo. Né? Então é um caminho natural em função da forma como está desenhado o processo. Então, mais ou menos essa é a visão dele. Não sei se isso esclarece a sua pergunta, Sim, mas ficou bom. Eu tô lendo aqui uma nova coisa que eu ia te falar. Ah, sim, pode a falar. entropia é só realmente uma das formas dele explicar, até para sedimentar com relação à física, né? Informação Sim, mais organizada é menos entropia, né? E mais sim. bagunça, mais caos, Sim, na certo? verdade o outro lá que a gente falou, o Hélio Couto, ele explica bastante isso também. Na verdade é muito parecido se for olhar o trabalho, tem muita coisa interessante. Eu quero passar para outra coisa que eu vi também no final da primeira parte daquele vídeo que você traduziu, que eles estão falando alguns conceitos que eu não entendi muito bem. O cara fala, eles estão falando sobre o trabalho do Robert Monroe, né, que tem aquelas sincronizações hemisféricas, né, binaurais. E aí o cara falando sobre isso, um cara perguntou assim, um atalho para entrar no sistema de consciência mais ampla. O que seria esse sistema de consciência mais ampla? Seria o plano astral? Não, é a consciência base aonde tudo roda, que gera tudo que a gente vê e tudo que a gente não vê também, né? Então, é o que você poderia chamar de criador ou de Deus, se quisesse também, né? A fonte, né, que Então, falam. é a fonte, exatamente. É de onde sai o programa e de onde saímos todos nós. E a nossa consciência é uma pequena parte desse todo. Daí ele fala É assim, isso aí. É o grande sistema mais amplo de consciência. Ele chama dessa forma, que é uma forma que, né, uma forma neutra de técnico, é uma chamar. forma bem Ele técnica. não tá pregando que ninguém saia, por exemplo, adorando o My Big Tour, né? Não, Então, é uma forma muito técnica e muito científica. Aí ele é uma, diz assim, ó, que ele não tem familiaridade com as novas técnicas, né, de indução. Ele fala sobre como isso pode se tornar uma muleta para a pessoa. E ele fala que, pelo menos na época dele, a primeira coisa que precisava era se livrar do medo. E o medo é o que impede a pessoa de chegar lá. E outra vez ele está falando desse isso, lá. E esse lá é o sistema isso, de consciência avançada. é, esse lá é aqui, né, em qualquer lugar, mas assim, é você ir mais para dentro de você, porque toda essa pesquisa é interna, né? Sim. E, e É o conceito de consciência pontual que ele fala, é o mesmo também, né? Nós estamos falando da mesma coisa Então, aí. consciência pontual é o ponto de partida que ele chama de portal. Né? Você se isolar dos dados sensoriais do seu corpo e se sentir isolado, né, num processo meditativo. Quando você se desliga do corpo, você automaticamente está em contato com quem você é e neste local, que não é um local, né? Onde, em contato com essa consciência e pronto Mas para explorar nesse âmbito aí. isso que você falou sobre não ser um local exatamente, é que a gente tendo em conta que o universo todo é uma onda gigante, sensorial, estática de energia, a gente poderia falar em termos de, quando a gente fala, por exemplo, de endereço, a gente poderia compreender isso em termos de frequência? Não é aceitável tratar dessa forma? Para você ter uma ideia, uma das metáforas que ele faz no livro é escrever isso como se fosse
eu não lembro o nome que ele dá exatamente, mas como se fosse a www, né? Então, assim, você tem as coisas todas são informacionais e, consequentemente, tem um endereço. Cada informação está em algum lugar e você consegue obter, entrar em contato, extrair essa informação e você vai interpretar ela de forma visual, auditiva, seja como for, mas a informação está toda lá, né? Então, assim, sim, é uma informação que está organizada, né? Por isso da entropia, do não do caos, né? Ela está lá e está disponível. Tudo que foi aprendido, tudo que foi desenvolvido, está sendo acumulado nesta base Exato, de dados. é da natureza do holograma, por exemplo. Né? O holograma, eu estava até discutindo com o Pedro que a gente tem, por exemplo, eu tenho o ecrã do computador, onde eu tenho uma realidade virtual, por exemplo, o Minecraft, lá, qualquer jogo eletrônico, e eu posso andar milhas naquela realidade virtual, aquela realidade é imensa, mas com relação ao processador, está tudo num lugar só. Outro exemplo que o Hélio Couto dá é a questão do rádio. Eu posso sintonizar uma outra estação lá do outro lado do mundo sem tirar o rádio do lugar, apenas sintonizando a frequência que aquilo sintoniza. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que na verdade eu não entendi muito bem, se você não entendeu também, a gente pode até pular essa. Mas também escutando o finalzinho da primeira parte do vídeo, uma mulher faz uma pergunta sobre animais, sobre a consciência dos animais. Aí ela diz assim, um animal, ele é um jogador ou avatar sem jogador? Não entendi muito bem isso. Um avatar sem jogador? Porque ela estava assim, se o organismo aparentemente biológico é um meio pelo qual a consciência pratica e aprende aqui nesta realidade, ela está perguntando se os animais também eventualmente têm consciência utilizando aquele organismo para estar presente e aprender alguma coisa. Bom, isso é mais ou menos isso. Ela não pergunta, claro, dessa forma clara, sim. Mas era sobre isso que ela estava perguntando e é sobre isso que ele respondeu. Então ele entrou um pouco em detalhes sobre como definir, como relação àquela pergunta que você fez do computador, né? Uhum. Quando que um computador vai poder ser habitado por consciência? Exato. No momento em que tiver um espaço de decisões adequado, razoável, interessante, para que a consciência pratique alguma coisa e aprenda alguma coisa. Agora uma pergunta. A consciência vai se desenvolver lá dentro ou ela vem de fora? Desculpa, continua. Não, a consciência já existe, ela está em tudo, né? Ela está em tudo, mas ela pode se interessar em jogar aquele personagem ou não, do mesmo jeito que você escolhe um personagem do jogo que você... Então aqui se aplica o conceito da singularidade. Porque é como se fosse o olho do furacão. É um momento em que é um conjunto de consciência e potencial. Não, eu sim, mas e a máquina no caso? Não, a máquina é parte da simulação. Então, assim, para que você vai querer entrar em uma máquina aqui nesta simulação para participar de uma outra simulação? A não ser que seja por diversão ou aprendizado seu, tudo bem. Mas assim, também. Mas assim, você não precisa querer se transformar em uma máquina ou parte dela, porque o que você é, o que a máquina é, já é tudo consciência. E a qualquer momento, vamos dizer, que drasticamente, no limite que a consciência resolvesse parar com essa brincadeira, tudo isso desapareceria e estaríamos todos nós, as consciências individuais, mais a consciência maior, tudo num ponto único lá em conjunto, quer dizer... Sim, mas pode, por exemplo, uma máquina tomar consciência por si só, tipo Exterminador do Futuro, igual o Brosnan falou lá, o Nick Brosnan falou, porque a consciência já está em todo lugar, então vai ter um foco de consciência, que ele chama de singularidade. É possível, então, esse tipo de coisa. Como parece que até tem no Japão um projeto que está fazendo um download... Cara, o download da consciência da pessoa para algum lugar, assim, essa consciência, quando a pessoa morre, ela sai dela, quer dizer, sai dela, nem nunca esteve, né? Ela já existe, ela não deixa de existir. Né? Muda de canal. Ela não deixa, porque a preocupação das pessoas que estão fazendo isso é que elas estão preocupadas de morrer. Então elas querem transferir a consciência delas para uma máquina. Mas elas não sabem que a consciência segue. Se a consciência segue, pode se transferir entre qualquer... Não, sim, é o mesmo problema da criogenia também. Mas a minha questão aqui é mais sobre uma máquina desenvolver consciência sozinha, sem a consciência de um humano. É tudo medo da morte. Consciência artificial, esse é o problema. As pessoas têm medo da morte e querem prolongar a vida. Normal, faz parte. É um instinto natural, certo? Exato. Agora, se a pessoa sabe que ela não é o corpo, que o corpo é um avatar, e que elas têm consciência, elas são conscientes, e que elas vão continuar existindo, para que ela vai querer, assim, automaticamente ela vai ter essa opção de entrar em outros avatares
à medida que ela deixe este, entendeu? Exatamente. Provavelmente. Eu não posso te dizer Sim, como é que sim. é, porque eu nunca, assim, Não, se a já gente está passei, discutindo questões não bem lembro. avançadas aqui, bem filosóficas. E eu, veja bem, de novo, eu volto a insistir com você, que eu estou tentando, na Sim. medida que você me solicitou, explicar um pouco da forma como Ótimo. ele dá essas explicações, dá esses Eu entendimentos. tô muito Eu satisfeito. não posso, eu não posso te dizer que é um entendimento meu, que é uma pesquisa minha. Sim, sim, Eu sim. estudei, mesmo porque eu tinha que traduzir tudo isso, né? Eu traduzi já o primeiro livro dele, então, assim, com tanto que eu estudei disso, e mais o que eu estudei por fora já, né, das minhas próprias, né, Sim, sim. buscadas por aí, mas assim, então eu consigo entender o que ele está me dizendo, e faz muito sentido. Então, mas me Sim, falta a possibilidade de eu verificar por minha própria sim. conta, né? O que eu Você posso é mais do verificar vai âmbito ser... científico. Toda a sua pesquisa foi de um âmbito bastante científico. A próxima pergunta que eu vou te fazer aqui é de cunho bem espiritualista. Mas pode continuar. Fala. Tá, antes de eu fazer essa pergunta, eu quero só encerrar esse assunto da inteligência artificial de uma vez por toda. É uma dúvida que eu tenho, que eu li no livro do Amit Goswami, e eu quero a sua opinião. Ele fala sobre a impossibilidade de construirmos um computador consciente. Aí ele diz que isso é impossível porque uma máquina consciente, entre aspas, uma consciência artificial, ela não poderia simular eventos como aquele negócio que o Rupert Sheldrake explica, do campo morfogenético, de você sentir intuição quando tem alguém olhando para você. Uma máquina, por exemplo, colapsar a função de onda, ter premonição, Então, entendeu? uma máquina não. Uma máquina não, e assim, um animal qualquer, um avatar desses que não tenha uma consciência por trás, que esteja só aí fisicamente perambulando, também não vai poder. Agora, sim, a questão toda é a seguinte: é a tal coisa, é que você não vai criar consciência. Consciência já é a base de tudo. Agora, se você está criando uma máquina que venha a ter poder de decisão e de aprendizado, quer dizer, onde ela possa Isso. se auto-realimentar e fez coisas Saiu hoje a erradas. máquina, um aprendizado de Turing. Eu separei para ler hoje uma notícia, depois eu vou até te mandar o link. Então, mas assim, se a máquina tiver espaço de decisão, da mesma forma, quer dizer, a gente não terminou aquela pergunta, mas assim, quando ela perguntou sobre os animais, assim, um protozoário é um animal, um molusco é um animal, né? E Um um vírus. leão, um cachorro é um animal, e nós somos animais também, né, dentro do Sim. reino animal, mas assim, tem competências diferentes aí para tomar decisões, né, possibilidades. Então, assim, se é tal coisa, se algo tem a possibilidade de decisão, assim, porque é um nível arbitrário, né? Teoricamente a consciência está em tudo, porque até as pedras são constituídas de consciência, tá? Agora a Sim. pedra pensa, a pedra toma decisão, não, né? Então assim, como nível de decisão, o que ele diz é, obviamente um cachorro, um gato tem um poder de decisão, às vezes até tem uma personalidade, né? Então Exato. obviamente eles têm alguma consciência jogando por trás delas, né? Vamos dizer, jogando, né? Vamos discutir uma Convivendo. coisa aqui que eu sei que você sabe também, mas vale a pena até para quem vai ver esse material dar uma reforçada. E quando a gente fala que até uma pedra tem consciência, em grande parte é devido àquele experimento que foi feito em 99, que até o Pedro ressaltou muito bem, que foi no mesmo ano que lançou o filme Matrix, que é a dupla fenda retardada, né? Que mostra que o elétron volta, ele sabe que tem que voltar. Então o elétron tem consciência. Tudo que é feito tudo que existe é feito de átomo e átomo é feito de elétron. Então a matéria Então, em mas si também tem aí, consciência. aí cuidado, porque não existe o átomo e não existe o elétron, tá? Existe algo Muito. comportar como um átomo e como um elétron, tá? Então, assim, Então a consciência é algo muito mais abaixo disso ainda. quando eu digo que tudo é feito de consciência, assim, é esse grande sistema de consciência amplo que ele menciona, que é a base da teoria, que forma tudo. Então, assim, não existe nada material, existe a consciência simulando todas essas coisas que para nós parecem materiais. Então, tudo feito é de consciência. Agora, não quer dizer que aquilo está pensando especificamente, porque não tem poder de decisão. Uma pedra tem o poder de Sim. ficar quietinha ali, não se mexe. Então, assim, e voltando para a máquina, se a máquina chegar num ponto onde a gente conseguir criar uma que se autorreprograme, que seja que não seja literalmente linhas de programa pré-escritas fazendo escolhas em loop, né? Essa daí não tem escolha nenhuma, ela vai fazer o que o programa manda, tá? Então, assim, se chegar ao ponto de criar uma máquina que possa tomar decisões e acrescentar linhas à sua própria programação, que na verdade é uma definição do que nós somos, né? Nós somos máquinas autoprogramáveis, vamos exagerar Sim. assim, né? A gente tem linhas de programa que já nascem conosco e a gente vai acrescentando ao longo de toda a vida outras, É né? o tal Quem do free aprende, will que ele fala, né? O livre-arbítrio.
Quem aprende, adiciona. Quem não aprende, não adiciona nada. Tem algumas máquinas que estão por aí que não adicionam nada. É. Mas, enfim, é, sim, a questão da possível, é possível. Vai acontecer? Não sei, não faço É ideia. difícil E saber. também, estou te dizendo, é possível com base no que ele explica, na forma Sim. como ele vê isso, que parece fazer muito sentido. Eu quero. Agora eu vou partir para tal questão de cunho espiritual aqui que eu estava deixando mais para o final. Uma dúvida que vem na minha mente e provavelmente vem na cabeça. Até o pessoal que acompanha meu canal, tem muita gente que desse lado espiritual. Eu fiquei com a dúvida assim, como que fica. Mas a resposta meio que já aceito também, mas como eu já anotei aqui, vale a pena falar. Que é aquela coisa que você já falou de ser simbólico, né? Que é tudo uma questão de como enxergar. Mas aquela É. questão dos 7 corpos que falam que tem corpo astral, corpo energético e corpo não sei o quê. Isso continua sendo. Como que fica isso? Faz parte da Tem anatomia um desse cara que faz sistema? Tem um cara que faz uma pergunta, não sei se é no vídeo 1 ou no vídeo 2, que eu ainda estou mexendo, que faz uma pergunta sobre a teosofia, que ele usa um modelo para explicar. O cara de É sete níveis, que. com sete níveis com 7 subníveis. Então ele descreve que ele foi lá, entendeu e viu. Quer dizer, é um cara que está indo fora do corpo, está vendo, e ele usou o modelo da teosofia que ele conhecia para enxergar e interpretar as coisas. Então, é tudo metáfora. Quer dizer, é a forma que cada um interpreta o que vê. Porque as coisas não são escritas em pedra, né? Quer dizer, não são sólidas, não são. E cada um, conforme a sua experiência, enxerga algumas coisas de um jeito. Então ele menciona lá, se você, em vez de dividir em 7 níveis e 7 subníveis, dividir em 9 níveis com 3 subníveis, e você reencaixar o que você está vendo dentro daquilo, é uma nova metáfora. Excelente. Boa sorte. Se a metáfora é boa e te ajuda, né, te ajuda a entender, te ajuda a crescer, beleza, não tem certo e errado. Se te ajuda, se é positivo e construtivo, bem. Se não te ajuda, se te prende, está te atrasando a vida. Né? Essa E isso é é um a. julgamento que cabe a cada um fazer, uma experiência. Pois é, Tudo que vem ele não. depois lá no astral, né? Depois da vida aqui nessa simulação, cabe a cada um, né? Porque não tem como eu acompanhar você, ó. É Sim. uma situação complicada. Assim, essa é uma excelente escola, como ele diz, né? Existe a possibilidade das interações, e existe a causa e efeito, quer dizer, você faz alguma coisa e sofre alguma coisa em consequência, quer dizer, e você vai aprendendo com isso e vai se desenvolvendo. É o objetivo da natureza como um todo, da natureza maior, do sistema maior de consciência, Sim, ou do Criador, como se queira, quer dizer, quer que a gente se desenvolva e quer que tudo se desenvolva. Então nós somos parte desse desenvolvimento global que ocorre. muito bom. A próxima pergunta que eu tenho para você aqui, ela é bem mais do lado da física e até uma questão técnica de programação e de hardware. E é basicamente assim, que eu vi eles falando lá no. Acho que num texto que eu estava lendo. Sobre a expansão do universo. Então, se o universo é uma simulação, enquanto mais ele se expande, não teria que haver maior capacidade ainda de processamento e de memória nesse hipotético sistema que sustenta essa realidade? Como que funciona? O universo Assim, expande aceleradamente. Você já pensou quanto sobre isso? Quanto mais detalhes você põe nisso, mais, vamos dizer, mais linhas de programa, mais É, detalhamento maior fica. vai executar. Mas assim, como ele menciona também, é uma programação inteligente e é uma programação estatística. Então ela não necessariamente tem que detalhar 100% de tudo. Por Então ele exemplo, dá um aqui exemplo. não tem ninguém olhando para alguma coisa, aquilo pode ser ignorado, né? Por exemplo. Isso, exatamente. Então, assim, se tem algum lugar, ele dá um exemplo claro, tem algum lugar do espaço que ninguém nunca apontou um telescópio, não tem nada lá, entendeu? É muito No primeiro interessante dia que isso. alguém apontar um telescópio lá, o sistema toma nota, olha, alguém está olhando. Aí, pumba, gera uma Ele. informação coerente que faça sentido, É, encontre algo esquisito lá. Ele fala, você não vai olhar para um lugar e vai encontrar listas verdes e amarelas, né? a coisa precisa se sustentar para que continue havendo lógica. É que nem no É, Quando você entra numa sala qualquer, você está num corredor, entra numa sala, até então a sala era uma linha de programação. Quando você entra nela, você enxerga o que está lá dentro, ela começa a mostrar aquilo para você na tela. é muito parecido com o funcionamento dos sonhos, né? É por isso que a teoria engloba tudo, inclusive os sonhos, porque o sonho é assim também, ele vai preenchendo com aquilo que faz lógica para você. Com Uma aquilo outra coisa que eu queria que vem do seu saber, conhecimento já. Né? isso é, se ele discorre na obra dele sobre computação quântica. Olha, Até que ponto isso é relevante para a história toda? não, assim, absolutamente não é relevante. Uma vez que ele define com aquilo, ele consegue descrever como funciona a física quântica, né? Ele consegue explicar qualquer efeito que você precise em qualquer situação que exista, que seja detectado, se explica com o modelo, mas assim,
assim, isso são evoluções naturais, né? As coisas vão ocorrendo à medida que se vai descobrindo mais coisas, se vai aprofundando, eventualmente alguma coisa não esperada, mas assim, como o modelo é de informação e de realidade virtual, ele acaba cobrindo qualquer coisa que exista ou que possa vir a existir, porque é só você incluir num programa. Agora, tem que ter um Exato. programa coerente, porque já existem leis da física que fazem parte vamos dizer, da memória bloqueada do computador, né? Quer dizer, o computador tem um software que você carrega, mas tem um software básico para interpretação do software que é fixo, né? Então, as leis da física estão aí, fazem parte da criação deste universo e elas têm que ser obedecidas. Então, desde que algo seja compatível com as leis da física, que já existem, É, porque senão que geraria um paradoxo, né? exato, mas aqui vem uma pergunta de muitos mil dólares aí, uma pergunta muito boa. Que como que fica a questão dos muitos mundos lá do Hugo Everett, das realidades paralelas? Poderiam haver realidades onde as regras de física e de programação também seriam mudadas? Nada Sim, impede também, tudo que se sabe. não só pode, como existe. Tá? Assim, eu não vi, então não posso falar, né? Mas eu estou te Os pensando de novo. cálculos apontam que sim. Não, isso está sendo muito Não, discutido na não, física. não, não, não é Até o só os efeito cálculos da conta, Mandela lá e não. tal. Oi? Deixa eu falar. Você, uma vez que esteja fora, fazendo, vamos dizer, viagens fora do corpo, você está Sim, dentro da realidade mais básica, do sistema grande. E, consequentemente, com acesso a esta e qualquer outra realidade que é informacional. Todas são. sim. Então, você, efetivamente, ele reporta. Ele não fica dando detalhes disso, porque isso foi parte da pesquisa dele, diferente do Monroe, que dá detalhes de tudo que fazia, né? O foco dele foi em desenvolver a teoria e dizer como ela funciona, né? Porque ele não quis fazer um negócio de aventura para atrair interessados em ver a aventura dele, né? Então, assim, mas ele esteve em várias outras situações, em várias outras realidades, e pesquisando para ver como é que funcionava, como é que era, e realmente tem outras realidades onde as coisas são ligeiramente diferentes, até coisas onde são muito diferentes, segundo ele informa, né? Muito E, interessante. então essa possibilidade ela existe assim, outra coisa com relação aos muitos mundos, né? Que ele menciona também diretamente, quer dizer, não existem infinitos, quer dizer, vamos dizer, existe uma quantidade, sei lá, absurda, mas assim, não se fica, ele fala o seguinte, se um átomo ou um elétron da simulação vai para a direita ou vai para a esquerda, ele não vai criar um outro universo por causa disso. Então, assim, os universos que são aparentemente seguidos, que está registrado nessa base de dados, algum ramo viável de algo interessante, de alguma coisa realmente significativa que vai compor para esse aprendizado, para essa evolução geral do sistema. Né? Então, assim, existem vários outros, né? E mais próximos e mais afastados, segundo o que ele reporta. Uma das coisas que eu percebi que ruiu, né? Uma das que vão perdendo a razão de ser, que é muito falado na mecânica quântica, inclusive, é a questão do infinito. Porque para você ter um universo onde tudo precisa ser computado, então as coisas não podem ser infinitas. Essa noção de É a primeira infinito está coisa. sendo modificada, né? Você vai gostar de ler esse livro, porque é uma das primeiras coisas que ele fala. Quer dizer, Claro. é uma coisa muito grande, mas não é infinita. Né? Eu É acho uma... isso muda a nossa visão sobre as coisas. Eu tô acostumado, inclusive já falei muito no meu canal, porque é infinito, infinito. Mas se é computado, não faz sentido que seja infinito. Perfeitamente, você está certo. Aparentemente, pelo que ele Sim, constatou. os cálculos apontam para isso, né? Na verdade, eu só tenho mais uma última pergunta aqui, e é bom, porque a gente já tem mais de uma hora de gravação aí, que vai meio que voltar no que a gente estava falando no início, vai dar um gancho lá atrás, e a gente pode até dar uma passada aqui, até para quem vai ver depois, poder ficar inteligível e entender do que a gente está falando. Eu percebi que eles falam muito de padrões pós-humanos de tecnologia. E eu quero linkar com aquela questão que você falou lá atrás. Você falou aquilo, me brilhou os olhos, assim, eu achei muito interessante. Sobre a possibilidade dessa realidade estar sendo simulada por uma civilização no futuro. Então, automaticamente já se está admitindo a questão do tempo, a superação da barreira do tempo. Bom, mas é assim, é que eu estava comentando isso sobre uma esse é o Nick Bostrom, né? Que fala isso. Sim. Então ele só considera possível se isto ser uma simulação, que faria sentido para ele, pelo que ele constata aqui, né? Só Sim. que ele considera que estava num computador mais potente, mais desenvolvido, e uma civilização mais desenvolvida, para ter um computador mais desenvolvido, que seja outra civilização de qualquer lugar, que sabe lá Deus onde, Sim. ou a própria civilização terrestre depois de muito tempo de evolução. Simulando ela mesma no passado.
Isso, então, exatamente. então, na verdade, Então, é assim, só uma das já hipóteses. que você Só citou uma das- filmes, tem o filme 13º Já Andar, assisti, que maravilhoso. É uma simulação dentro da perfeitamente, outra, né? exatamente. E a própria, vamos dizer, é a próprio ser humano simulando é, É, mas, situações do passado. e ali eles têm uma coisa, naquele filme, foi bom você ter mencionado, ali eles têm uma coisa que eu acho extremamente intrigante, que são consciências simuladas. Simulação de consciências. Então, existe a possibilidade. Eu não entendi direito, nem consegui compreender muito bem, absorver o que exatamente ele estava falando a respeito disso. Mas, se não me engano, o Tom mesmo falou sobre a possibilidade de sermos consciências simuladas. Como que fica isso? Olha, Se é simulado, eu, então. isso já é uma dúvida que eu mesmo tive, mas assim, eu não encontrei nada sobre isso, porque na verdade, assim, como eu te falo de novo, é tudo uma consciência única Único. e grande, ainda que não infinita, E ele e fala que ela se mesmo, divide, essa consciência, né? assim, nós somos, vamos dizer, porções, unidades individualizadas de consciência que são partes da consciência maior, né? São feitas do mesmo material, mesma Sim. constituição, que no final era uma coisa só e que gera tudo. Então não tem nem como ser diferente, né? Qualquer coisa que você veja, imagine, cheire, sonhe, é tudo parte de uma Ah, coisa é como, que é o por exemplo, princípio criador. aquela história dos muitos mundos lá, do Hugo Everett, que deve ter. Eles falam, né? Mas agora a gente sabe que não é bem assim. Infinitos Rogérios, cada um fazendo uma coisa, infinitos Mários, cada um fazendo uma coisa, uma profissão, uma família. Então, todos esses De precisam novo, ter consciência. eu acho assim que pode não ser infinitos, mas que deve existir uma grande quantidade, é bem possível. E cada um com a sua individualidade, né? Com a sua personalidade. Porque Rapaz, cada um vai ter uma experiência diferente, né? Então, aquela velha história, aquele velho dogma de que a realidade é mais estranha do que a gente sequer possa imaginar. Eu, pois, um ano atrás, você está há mais tempo que eu nisso, mas eu, há um tempo atrás, jamais imaginarei que teria essa conversa um dia. não tô há tanto tempo assim, não. Se tanto faz uns 5 anos, porque antes disso o progresso nessa área era meio lento. Agora, É, eu te recomendo que você veja, então, se você não viu, tem um vídeo sim, de pode sete falar que eu vou minutos, anotar aqui. um vídeo de 7 minutos na internet que não tem nada a ver com o My Big Tour,